Olha, quem está começando a investir em renda fixa geralmente segue um caminho bem parecido, né? Primeiro descobre o Tesouro Selic, aí entende o básico do CDB, finalmente consegue sair da poupança e, de repente, se depara com duas siglas que parecem muito boas, mas que também geram uma certa confusão, LCI e LCA. E aí vem a grande pergunta, será que elas ainda valem a pena em 2026? E essa pergunta é forte, né? Porque, vamos combinar, no papel, LCI e LCA chamam muita atenção. E bem rápido. Elas prometem um rendimento de renda fixa, têm aquela cara de investimento seguro, conservador, e o detalhe que brilha mais que tudo para muita gente é a isenção de imposto de renda. E é aí que mora o perigo. Muita gente para a análise exatamente aí. A pessoa vê a palavra isento, já assume que é melhor que qualquer outra opção e pronto, a decisão está tomada. Mas será que é tão simples assim? Pois é exatamente por isso que a gente está aqui, para ir além dessa primeira camada, sabe? Para entender se essa isenção fiscal realmente coloca a LCI e a LCA lá no topo, ou se existem outros detalhes que na verdade mudam completamente o jogo. Beleza? Então, vamos mergulhar a fundo nisso aqui. Nossa análise vai passar pela promessa do isento, vamos entender direitinho o que são esses produtos, quais suas vantagens e limites, fazer uma comparação direta e, claro, no final, chegar a um veredito. Bora começar então com a grande pergunta. Por que é que esses investimentos chamam tanta atenção? A resposta, como a gente já viu, está na promessa de um rendimento que vem limpinho, livre de impostos. Vamos simplificar isso aqui, tá? Como o próprio nome já entrega, a LCI financia o setor imobiliário e a LCA o agronegócio. Mas para quem investe, o que importa mesmo é saber o seguinte: são títulos de renda fixa que geralmente têm um prazo definido para resgate e com a famosa isenção de imposto de renda para a pessoa física. E aqui, gente, está a primeira grande verdade que precisa ficar muito clara. A isenção fiscal é ótima, não há dúvida, mas ela não ganha o jogo sozinha. O que importa de verdade é o resultado líquido final, sempre levando em conta o prazo e a flexibilidade de cada opção. Tá, mas então, vamos falar das vantagens reais. Afinal de contas, por que, mesmo com alguns poréns, a LCI e a LCA são tão populares? A principal vantagem fica óbvia quando a gente compara. Pensa assim, no CDB, o rendimento que você vê anunciado é o bruto, e sobre o lucro vai ter o desconto do imposto de renda. Já na LCI e na LCA, o rendimento anunciado já é o líquido, é aquilo que vai para o bolso. Mas aqui entra um detalhe importante. Para saber se uma LCI que paga 95% do CDI é melhor que um CDB de 110%, tem que fazer a conta. Tem que calcular a taxa equivalente, descontando o imposto do CDB para comparar o que sobra. Quase sempre a isenção acaba dando a vitória para LCI e LCA. E olha, não comparar o rendimento líquido é um dos erros mais comuns e que mais custam dinheiro. Quem aprende a olhar para o resultado final, já depois dos impostos, começa a investir com muito mais maturidade e eficiência. Além da isenção, elas também atraem pelo perfil conservador, pela previsibilidade. São perfeitas para quem tem metas de médio prazo, sabe? Tipo a compra de um carro, uma viagem planejada, e também para quem quer uma alternativa para diversificar um pouco a carteira de renda fixa, saindo daquele combo básico de Tesouro Selic e CDB. Ok, mas agora vem o choque de realidade. A LCI e a LCA têm sim suas vantagens, mas ignorar os limites delas pode transformar um produto que seria bom em uma péssima decisão. O primeiro ponto, e talvez o mais importante, é a tal da liquidez. A grande maioria das LCIs e LCAs exige que o dinheiro fique aplicado por um prazo mínimo, e isso bate de frente com a regra número 1 de uma reserva de emergência, que é ter acesso imediato ao dinheiro sempre que for preciso. Então, a primeira pergunta que se deve fazer é sobre a função daquele dinheiro. Se a resposta for algo como preciso que esteja disponível a qualquer momento, pronto, a LCI e a LCA já perdem a força para esse objetivo específico. E esse é um ponto-chave, sabe? A melhor escolha de investimento nem sempre é a que paga mais, mas sim aquela que se encaixa perfeitamente na função daquele dinheiro. A funcionalidade muitas vezes é bem mais importante que a rentabilidade pura. Resumindo, os erros clássicos são esses. Primeiro, se deixar levar só pelo brilho da isenção. Segundo, usar para reserva de emergência, basicamente colocando um cadeado no dinheiro quando mais se precisa dele. Terceiro, não prestar atenção no prazo e depois se frustrar por não poder sacar. E por último, comparar taxas brutas, que é como comparar banana com maçã. Beleza, agora vamos para o que todo mundo quer ver. Colocar LCI e LCA lado a lado com seus principais concorrentes na renda fixa para ver onde cada um se destaca de verdade. Agora presta atenção nesse ponto. Olhando a tabela, fica tudo muito claro. O Tesouro Selic brilha pela liquidez, por isso é o ideal para a reserva de emergência.
O CDB é super versátil, tem opções com liquidez diária ou com prazos maiores. Já a LCI e a LCA, elas ganham no quesito imposto, mas exigem que se abra a mão da liquidez, sendo perfeitas para aquelas metas com data marcada no calendário. E isso tudo leva a gente para a grande lição da renda fixa. Não se trata de encontrar um único produto campeão. A ideia é montar um time onde cada investimento cumpre a função certa para cada um dos nossos objetivos financeiros. Bom, e com tudo isso na mesa, chegamos ao veredito. Afinal, como decidir em 2026? A resposta é bem simples, com estratégia, não por impulso. Olha só, aqui está um passo a passo bem prático para não ter erro. Primeiro, defina para que serve aquele dinheiro. Segundo, veja se o prazo do investimento se encaixa no seu plano. Terceiro, compare o rendimento líquido com as outras opções. E por último, tome a decisão com base na estratégia, e não só porque alguém disse que é isento e é bom. Isso muda completamente a decisão. No fim das contas, a resposta é sim. Elas ainda valem muito a pena. Mas o segredo não está em encontrar o produto mais genial do mercado. O que realmente define quem investe bem é a habilidade de usar o produto certo para o dinheiro certo. E com essa análise, agora fica claro exatamente como fazer isso.